que é o amor de Deus? Que para mim eu acho que é tudo. É o ar que a gente respira, é o nosso caminhar, é tudo de bom. Quando a gente se deixa levar por esse amor tão infinito, tão imensurável. E por que falar do amor de Deus, né? Se você, meus irmãos, soubessem que é amado incondicionalmente, como isso mudaria a sua vida? Vocês pararam para pensar em algum momento da sua vida? Quando você se lembrar que você é amado por esse Deus tão superior, tão lindo, aquele Deus que não nos julga como aqui a sociedade nos julga. Que você duvidou do amor de Deus por você. Por que você duvida? Por que você acha que você não é capaz de ter esse amor tão lindo, tão assim que não nada na terra se compara a esse amor que Ele tem por suas criaturas? Porque Ele é um Pai amoroso, um Pai bondoso, que nos ama do jeito que nós somos. Ele nos traz, nos conhece pelo nosso nome. Quando a gente realmente se integrar para Ele, muita coisa muda. E hoje, vamos refletir sobre um amor que não se compra, que não se perde, que se transforma. Tudo que é o amor de Deus. O amor de Deus por você, Ele é incondicional, Ele é imensurável, Ele é eterno. Ele te amou antes mesmo de você existir, te conhecer profundamente, te aceitar como você é. Olha a magnitude de tudo isso. Mesmo antes de nós virmos para o ventre de nossa mãe, Ele já nos conhece. Sabe todas as nossas dificuldades, nossos anseios, nossos medos. Conhece nós como a palma de sua mão. É algo assim que faz a gente pensar. É um amor que não nos cobra nada. É um amor puro, genuíno. E nós? Será que queremos esse amor em nossa vida? Mesmo com nossas falhas, imperfeições, Ele continua presente, oferecendo graça, perdão e um propósito maior para todos nós. A gente tem que pensar se realmente o que nós queremos. Continuar nessa vida com pedras, espinhos, tormentos, ou realmente se entregar para Ele e ter mesmo agora, nesse momento, nesta era agora, esse amor, que possamos viver aquela plenitude com nossos bens, com uma família bem inserida, com amor, com respeito, com fé. Nós não precisamos chegar lá no final, e só no final para poder desfrutar de todo esse amor, né? Mas se nós possamos ter esse amor hoje, agora, né? O amor dele não depende do que você faz, mas de quem ele é. É por amor em Cristo. Ele demonstrou esse amor de forma máxima, integrando tudo por você, que tenha vida, que tenha paz, e uma conexão eterna com Ele. Olha que grandiosidade! Ele nos deu Jesus para nos salvar. Que Pai é esse? Que se preocupa da nossa caminhada, nossas vivências, dos nossos medos, né? Mas assim, temos que pensar se realmente é isso que a gente quer. Se o que o mundo nos oferece é tão bom assim, mas o mundo ele nos cobra, né? Quando a gente erra alguma coisa, meu Deus, você fica marcado, você fica destruído perante a sociedade, perante os parentes, perante os amigos. Mas com Deus não funciona assim. Ele não nos vê desse jeito assim. Ele olha com aquele olhar diferente, um olhar sim, de Pai amoroso, aquele Pai que conhece, que está sempre nos perdoando,
Ele não interessa quantas vezes nós cairmos e nos levantarmos. Ele vai estar sempre ali, de braços abertos, nos esperando, né? A sociedade não. Você errou, pô, acabou. Mas ele não tem. Quantas vezes eu tenho que se perdoar? 7 vezes 7, 70 vezes 70. É infinitamente. Não tem assim que você errou e acabou. Não. O Pai não funciona assim. Porque é o amor de Deus. Na Bíblia diz, né? Deus é amor. Em João capítulo 4, do versículo 8, o amor é só algo que ele sente e quem ele é. O amor ágape. O amor que doa, mesmo sem retorno. Olha que coisa mais linda, sem esperar nada em troca. Será que nós somos capazes de ter essa magnitude toda em ágape? O amor é um termo assim grego, né, ágape, né? Que se refere a um amor altruísta, sacrificial e incondicional. É associado ao amor de Deus, é o amor que os cristãos devem ter pelos outros. É um amor que se manifesta em ações e não apenas em sentimentos, buscando o bem do próximo, sem esperar nada em troca. Um amor que vai além dos sentimentos. É uma escolha ativa de amor ao próximo, como a si mesmo, buscando o seu bem e a sua felicidade, refletindo o amor de Deus. Isso é maravilhoso, né? Quando a gente entender tudo isso. E em João também ele fala, no capítulo 13, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, Jesus, para que todos que creem nele tenham vida e vida eterna. Olha hoje, 2005 anos, que Jesus veio para cá. Alguma vez na nossa vida nós paramos e pensamos, se fosse nosso filho, nós teríamos condições de oferecer esse filho para salvar a humanidade? Já paramos para pensar como é que o pai se sentiu ao dar o seu filho? Porque nós também somos filhos dele. Cristo é filho dele, nós também somos criatura dele. Ele pensou, eu salvo o meu filho, Jesus, ou eu deixo a humanidade perecer, salvo um, mas condeno a humanidade inteira, ou crucifico o meu filho e salvo a humanidade, para que ela tenha vida eterna e vida em abundância. Nós teríamos essa magnitude de dar nosso filho para salvar a humanidade? Será que nós teríamos condições? Eu acho que é muito difícil, né? É um tema para levar para casa, para pensar, para refletir. Se a gente tem condições de ser assim, esse amor tão incondicional como o Pai tem por nós. Olha que amor. Sacrificar um pelo bem de toda a humanidade. Muita diferença entre o amor humano, né? O nosso amor, né? Ele é condicional. E o amor divino, ele é incondicional. Ele é eterno e é fiel. Provas do amor de Deus. Nossa criação. Em Salmos, capítulo 139, do versículo 13 ao 16, somos criados com a intenção e propósito. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando eu ainda nem existia. Que maravilhoso, né? Cristo, Jesus é a prova mais clara do amor em Romanos, capítulo 5, do versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, como eu falei antes, né? Pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo Deus sabendo, nosso Pai, que nós somos pecadores, Ele acreditou e deu o Filho dele para irmos os nossos pecados, para termos uma vida eterna.
uma vida com Ele. Não aqui também já, e também que a gente fosse para a vida eterna ao lado dele. A sua presença, né? Mesmo nos desertos, Deus está presente sempre. Exemplo, José do Egito, Paulo na prisão, mesmo nos dias mais difíceis da nossa jornada, ele continua presente. Quando a gente murmura, mas por que isso comigo? Porque nada dá certo. Mas aí, nesses momentos tão difíceis, quando as pedras vêm, quando os temporais, os ventos, as tormentas aparecem em nossas vidas, a gente fica murmurando. Mas por que você já aconteceu isso comigo? Você não é um Deus? Você não poderia me salvar de tantas coisas? Você me abandonou. Na hora que eu mais precisava, você me abandonou. A gente fala isso. Mas a gente não entende que é para nossos próprios erros que a gente acaba chegando a essas tormentas, essas pedras, né? Porque Ele nos deu um livre-arbítrio. Então, são consequências das nossas andanças, dos nossos caminhos, né? Então, como a gente tem um livre-arbítrio, a gente também tem que pagar por aquilo que a gente fez. Tem consequências pelas coisas boas e pelas coisas não tão boas. Mas é nesse momento tão crítico da nossa vida que Ele está ali, Jesus, o Pai. Ele está ali, Ele está mais presente em nossa vida, nos dando força, coragem para se levantar cada vez mais. Para não ficarmos prostrados no chão, chorando, desesperado, achando que é o fim. Mas é nesse momento, quando a gente está mais frágil, ali Ele está mais presente. Quando as coisas estão fáceis, é tudo fácil viver a vida. É fácil caminhar, é fácil andar, é fácil. Quando está tudo numa boa, como se diz, né? Então, é ali nas dificuldades que você aprende a ser forte. Você aprende a vencer. Você aprende a rezar. Você aprende a pedir, falar com o Pai. Nós não temos o costume de falar para Ele. A gente tem que parar e chegar para Ele como ele fosse nosso amigo. Convida Ele para sentar ao teu lado. Conversa com Ele, com o teu amigo. Como você fala com sua esposa, com seu filho, no trabalho. Fale com Ele. Ele está lá, à espera, de braços abertos. Ele não chega, Ele não nos impõe o seu amor. Não. Ele impede que nós chamamos, que nós o convidamos para nossa casa, para nossa família, para que nós possamos ter filhos abençoados, uma família abençoada, onde se planta uma árvore, uma terra boa, uma terra fértil, que possa dar frutos, e frutos muito bons. Porque aí, quando se tem frutos bons, sai coisa boa. Isso vai se indo, vai se tornando uma corrente, e vai indo. Aí não vai ter mais tanto ódio, tanta guerra, não distinção de cor, de raça, de religião. Não, só buscar Ele, o Senhor, o Pai, o Deus. De religião, é tudo coisa boa, mas o Deus, o verdadeiro Deus, aquele que nos criou, que nos ama. Não importa a cor, não importa se você é pobre, se você é rico, se você é preto ou amarelo, para Deus nada importa. Somos todos nivelados no mesmo patamar. A sociedade que nos impõe diferenças de raças, credos, um irmão brigando com outro porque quer, que nem essas guerras que acontecem. Mas quando eles pensarem que realmente, como é que um irmão vai estar matando outro irmão? Quando eles realmente descobrirem que são todos irmãos e filhos do único Pai, isso vai acabar, isso não vai mais acontecer. Por isso que o amor é muito importante. Quando a gente ama, a gente não quer o mal do outro. Quando existe amor, você vai pensar 2 vezes em fazer o mal para alguém. Quando você se colocar no lugar de alguém, você vai ver, não, mas se comigo não pode, com meu irmão também não vai poder. Então, vai haver uma mudança bem significativa quando a gente realmente pensar diferente. E amar mais, pensar menos e amar mais. A graça e o perdão em Lucas
15, né? Que fala a parábola do filho pródigo, né? Deus também, nos dias de hoje, corre ao nosso encontro, como eu falei assim. Olha só, ele achava que estava com o pai dele ali, que para ele não servia aquela vida, ele queria o mundo. Aí ele pediu a herança dele e foi para o mundo. Lá ele gastou tudo, tipo, chegou, enfim, ele perdeu tudo que ele tinha da herança dele. Aí deu uma grande fome, e não tinha dinheiro, não tinha os amigos. Os amigos só queriam festa, o que ele poderia oferecer. Mas realmente, amigo deles, não. E aí, chegava a fome toda, ele não tinha o que comer, onde ficar, teve que comer comida dos porcos. Era o que sobrava para ele. E aí ele pensou, refletiu. Na casa do meu pai eu tinha tudo. Tudo do bom e do melhor. E eu larguei tudo isso para viver o mundo. Mas o mundo ele não me oferece coisas boas. O mundo é um engano. O que ele fez? Vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão de um trabalho para ele, mas só ele não se sentia mais digno de pertencer à família do pai dele. Ele voltou. E o pai estava sempre a esperar. E quando o pai o avistou de longe, saiu correndo, de braços abertos, para receber aquele filho perdido, aquela ovelha perdida da sua casa. E abraçou com muito carinho, com muito amor. E ficou muito feliz. Mandou trazer a sua túnica, o anel da família, e restituiu ele para a família. Mandou matar uma vaca para poder cear com ele, fazer festa. Pois quem estava morto ressuscitou. Estava perdido no mundo e voltou para casa. Esse é o nosso Pai. Independente do que a gente fizer, Ele vai sempre nos acolher. Nos esperar de braços abertos a nossa volta, o nosso perdão. E para Ele foi uma lição. E nós também, independente de quando a gente cai, nós podemos levantar, sacudir a poeira e voltar de novo. Sermos humildes, né? Acreditar que é possível haver uma mudança. Por que é difícil crer nesse amor? Quando as pessoas falam que é difícil crer nesse amor, tem muitas feridas emocionais, rejeições, ausência paterna e materna. Então fica difícil. Quando uma sociedade, quando está tudo que meio assim, desalinhado, né? E aí fica tudo meio perdido, meio enrolado, as coisas. A cultura, né? Eu preciso merecer esse amor. Você se acha que você não é capaz, que você não é digno de receber esse amor. Mas todos nós somos dignos desse amor. E amor em abundância. Né? E tem também a sociedade também, que nos impõe. Tem muitas vozes, né? Aquelas vozes interiores que nos dizem, né? Que o que você não é suficiente, nos coloca lá embaixo. E você acaba acreditando que você não é nada, que você é um ninguém. E aí quando se coloca lá dentro, aqui, que você não é ninguém, é difícil fazer a volta de novo, voltar para aquele caminho e se reencontrar de novo. Tem que ter muito esforço, tem que ter muita persistência e fé. Se nós não tivermos uma família estruturada, uma família edificada em uma terra boa, é difícil conseguir dar a volta por cima. Por isso que quando a gente tem que ter alicerçada numa terra boa, porque quando a família vem a chuva, vem o vento, pode vir qualquer coisa, mas ela pode até balançar, mas ela não vai cair. Quando a gente ensina para os nossos filhos o que é ser um filho obediente às leis de Deus, ensinar o caminho, ele vai pensar 2 vezes em se meter em alguma encrenca. Você não vai pegar o teu filho na rua, a polícia, drogado, alcoolizado. Quando a família tem base, que está edificada na palavra de Deus, é difícil a família se quebrar.
Pode até balançar de vez em quando, mas quebrar jamais. Que quando a gente realmente se tornar filho dele, nós somos herdeiros e co-herdeiros do Pai. E o Pai nos cuida. Ele não vai deixar as suas ovelhas, do seu rebanho que ele cuida, ser perdidas. Vir o lobo e vir, pegar. Não. Nós somos protegidos, porque ele é o nosso pastor. Nós somos a sua ovelha. Então, ele cuida de cada um de nós, no seu amor incondicional de Pai. Por isso, precisamos nos deixar ser cuidados. E será que estou pedindo o amor de Deus com a régua do amor humano? Será que somos a sua imagem e criação? Nós temos dúvidas, né? Fico pensando, mas será que somos tudo isso mesmo? Como o amor de Deus transforma a vida? Quando ele chega na gente, quando nós estamos feridos, tristes, depressivos, sem um rumo na vida, a nossa cura interior, saber-se que é amado, cura traumas, medos e insegurança. É o nosso primeiro passo. A identidade, você deixa de ser definido pelo passado e você passa a ser definido por quem Deus diz que você é e não o que a sociedade diz que você é. Tem uma diferença muito grande. Então, você acreditar realmente que você é o Paulo, você é o José, você é o Pedro, você é a Maria, você é a Joyce, tem diferença. Porque ele nos conhece lá no íntimo. Mesmo antes da gente falar algo, Deus já nos conhece. Já sabe o que nós vamos falar, dizer. Né? E a liberdade. O amor perfeito lança fora todo medo. Em 1 João, no capítulo 4, do versículo 18, João explica que o amor de Deus é tão perfeito que ele não deixa espaço para o medo. Isso porque o amor de Deus é um amor de graça, que não exige castigo ou punição, mas sim demonstração de amor aos outros. Isso é maravilhoso. Não tem espaço para tristeza, para dor. A gente consegue se levantar e lutar. Porque a gente tem a força do Pai Criador, que está dentro de nós. Isso é muito bom. Como viver esse amor todos os dias? Como anda o seu relacionamento com Deus? Você orando, você ora, você lê a palavra, pedindo a sua presença, um tempo para conversar com Ele. Você tira um tempo. O dia tem 24 horas, né? Você levanta, você almoça, você chega para casa, você vai dormir. Quando você levanta, você acordou, você tem o costume de, Pai, obrigada, Pai, por mais esse dia acordado, bem, com as suas mãos, com as suas pernas, tendo café, tendo trabalho. Meio-dia eu chego a retornar para casa. Você agradeceu pelo almoço? Você agradeceu por ter comida? E à tarde, chegar em casa do trabalho, ver que a sua família está bem, teus filhos estão bem. E você agradeceu por mais esse dia vivido? Em algum minuto dessas 24 horas, você pensou nele? Você tirou um tempinho, 1 minuto, 2 minutos? Ou você foi para o celular, para a televisão? Você conversou com sua família? Você teve tempo para seus filhos? Você teve tempo para Deus? E vai passando. Uma semana, 3 meses, 6 meses. E quando você vê, se passou um ano. E nesses 365 dias do ano, qual foi o tempo que você teve para Ele? Qual tempo teve para agradecer? Uma reflexão para casa. Quando a gente começar a mudar nossos pensamentos, nossa atitude, a gente vai ver que as coisas começam a andar.
Renove sua mente. Crer na verdade em vez das mentiras. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos convida a mudar o nosso modo de pensar e agir, deixando para trás as práticas mundanas e buscando viver de acordo com a vontade de Deus, que nos trará a verdadeira felicidade e realização. Olha que lindo, meus irmãos. Que lindo, né? Quando a gente largar tudo. Mas é tão difícil a vida que a gente leva. Vai começar a mudar. Aos pouquinhos você vai ver que vai mudar. Receber e aceitar o amor diariamente. Quando vocês entenderem e aceitar, né? Receber e aceitar esse amor, mas todo dia a vida ganha. Ter confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades, e acreditar no seu amor. E cuidado é fundamental para experimentar o seu amor de forma mais intensa, perdoar os outros, buscar o perdão de Deus, reconhecer suas bênçãos em nossas vidas, amar o próximo. A oração é uma forma de diálogo com Deus, onde expressamos nossos sentimentos, pedir ajuda e fortalecer a nossa fé. A gente não precisa rezar uma oração, digamos, que a Igreja Católica nos fala. Mas sim, quando você conversar com ele, amigo para amigo, isso já é uma oração. Oh Deus, cuida de mim, eu não sei. Me ajuda, Pai. Eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda. Falar com ele assim, normalmente. Ele está sempre presente. Diga para si mesmo, todos os dias, eu sou amada por Deus. Eu sou amada por Deus. E repita sempre, acorda de manhã, fala, à noite, fala de novo. Isso é quem eu sou. Amada por Deus. Amada por Deus. Que magnitude, né? O amor de Deus, ele é real, ele é incondicional, como eu falei. Ele é acessível a qualquer um dos seres humanos, a todos nós, suas criaturas humanas. Nós somos imperfeitos, ele nos conhece. Somos pecadores, ele nos conhece. Somos assim, achamos que nós somos incapazes. Mas se nós somos criados à sua imagem, como que nós não somos capazes? Se ele nos criou, nós temos capacidade, além do imaginável, nós temos. Quando a gente realmente acreditar que a gente tem condições de mudar a nossa vida, as coisas começam a acontecer. Quando nós ficamos muito parados, né, deixa nada tudo bom assim, mas aí a gente não vive. A gente não consegue viver. Tá bom assim, mas não tá legal, não tá decente, não tá muito bom. Nós precisamos correr enquanto é tempo. Não deixar quando chegar no final, nós estamos velhos, cansados, sobrecarregados de tantas dores, angústias, tristezas, desencontros. Por que deixar para o final? Se nós possamos mudar isso na nossa vida, só porque quando a gente quer mudar, temos que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, meus irmãos, só depende de nós. Sair daquela comodidade, sair daquela, sabe, ficar quietinho no canto, mas não. Ele não nos criou para ficar parados, inertes aí. Não, ele nos criou para algo muito mais especial que isso. Quanta coisa ele nos deu, a fauna, a flora, tudo, ele pensou em tudo, para nos deixar bem. Mas nós estamos assim, não digo a maioria, mas assim, uma grande parte, só quer destruir a água, os bichinhos, as matanças, as violências, o feminicídio, que como está tão grande, as drogas.
O álcool que destrói tantas famílias, as drogas que destroem famílias, a ganância por mais e mais e mais e mais. Mas isso nem é nosso. Nada disso é nosso. Nós só administramos. O que nós vamos levar lá para Ele, no final, quando Ele nos chamar na sua glória, vai ser o que nós fizemos de bom. O que nós plantamos nesse planeta. O que nós fizemos de bom. Nossas ações, nossas atitudes, nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos. O que nós vamos chegar lá e apresentar para o Pai. Porque a vida continua. Aqui é só uma expiação. É só uma passagem desse planeta. A nossa verdadeira vida, a vida mesmo, é lá. Por que deixar para lá? Se nós podemos fazer hoje a mudança, quando Ele abrir o livro da nossa vida, Ele vai ver, pô, mas o Alex foi esse cara, fez isso, fez aquilo. Ó, o Paulo fez isso, fez aquilo. Ter a caridade, amor, cuidar da nossa natureza, do nosso destino. Nós precisamos disso. Como nós vamos viver sem água, sem um ar que seja poluído? Nós estamos devastando tudo. Temos que começar a pensar, a mudar. Ainda é tempo de nós mudarmos nossa vida, nossos pensamentos. Então, peço que tenham coragem de ter uma conversa com seu amigo, o Senhor, pois Ele está nos braços abertos a te esperar. Fale, não tenhas medos. Pode ser o nome que você quiser. Deus, El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Mestre. Qualquer nome, eu mesmo, Senhor. Cristo, Pai, o Filho, a Mãe Maria também. Que sem Mãe Maria não existiria Jesus. O amor de mãe. Como o amor de mãe é importante no seio de uma família, então. Como o amor de mãe, que abaixo de Deus, é o amor mais sublime, que pode salvar seus filhos de doenças, de dores. É ela, a mãe, que carrega a família no colo. O pai também, mas o pai é mais para trabalhar, né? Mas também tem muito amor, que os dois juntos, os dois alicerçados dessa terra boa, vai sair filhos perfeitos, maravilhosos, filhos com futuro, um futuro de amor, um futuro para trazer a mudança que estamos precisando, esse planeta tão sofrido. E diga para ele, Pai, eu sou tão pequeno, eu sou incapaz, sem sua ajuda eu não consigo, sabe? Fala, eu não consigo, mas Pai, me ajuda, ensina-me a mudar, me molda-me, Pai, como o Senhor queira que eu seja, não que a sociedade me impõe que eu seja. Que você viva cada dia de sua vida como alguém profundamente amado. Porque é isso que você é. Você é amado por Ele. Não se esqueça, meus irmãos, amado por Deus. Olha que coisa mais grandiosa quando a gente descobrir que nós somos amados por esse Deus tão maravilhoso. Que felicidade. Eu espero, meus irmãos, que vocês possam deixar para vocês uma sementinha plantada. E eu quero contar para vocês o que é o amor de Deus na minha vida. Como eu estou aqui, como eu cheguei aqui. Porque eu falei para vocês no início. Ele é o ar que eu respiro, Ele é tudo para mim. Eu não sei viver sem Ele. Ele foi o que me trouxe até aqui. Quando tudo dizia que não, eu estou aqui. E hoje, nesse dia de hoje,
dando mais um passo em minha caminhada aqui na casa, que tanto me acolheu com muito amor e carinho. Eu sempre me achei que eu era diferente. Eu não entendia esse mundo. Eu não entendia as mensagens que chegavam. Eu venho de uma caminhada católica bem praticante. E ninguém até então, até os 50 e poucos anos, conseguiu me explicar o que eu tinha. Não conseguia entender os meus motivos, as minhas queixas, as minhas dúvidas. Eu não sabia as minhas revelações, e eu não sabia o que era aquilo, como proceder, como agir. E foi uma caminhada muito dura para poder entender até chegar. Foi com a ajuda de muita gente que eu consegui entender o que se passava. Eu fiquei doente, e muito doente, várias vezes, mas eu sempre tinha fé que algo ia mudar. Eu tinha sempre fé. Hoje, eu sempre falo, hoje está chovendo, mas amanhã vai ter sol. Hoje tem a pedra, mas eu posso ultrapassar essa pedra. E vinham as mensagens espirituais, e eu não sabia o que era. Eu não entendia o que é espiritismo. Até o ponto que eu tive 3 EQMs, né? Tenho um pulmão que quem me olhar vai dizer assim, que isso é impossível. Para a medicina, não tem uma solução. Se vocês me olharem, eu tenho 20% da capacidade respiratória. De 100, eu tenho 20. Tenho metade, praticamente, de um pulmão. Não tenho todo ele. A medicina não sabe entender que eu ficaria com oxigênio 24 horas por dia. O médico, pelos exames, não teria condições de gesticular, falar, como eu falo sempre, caminhar. Ele não entende como isso funciona. Eu disse, mas doutor, é que o senhor não conhece quem é o Deus que eu sigo. Esse Deus tão maravilhoso que me coloca de pé. Que para mim não existe o impossível, para mim o não existe. E eu consegui sobreviver a uma Covid com só 20% de pulmão, gente. Eles não entendem até hoje. Como diz o Ecolese, você é um milagre. E eu sou um milagre. E o que é uma oração? O poder de uma oração. Ele nos muda, ele nos cura, ela nos transforma. E a partir daí eu tive entendimento que eu era uma médium. E aqui a casa me acolheu, me ajudou e aqui estou. Muito feliz, muito grata por estar nesse lugar tão abençoado, por conhecer vocês. Isso é muito importante. A minha família está do meu lado, sempre me apoiando. E meus amigos daqui também. Então, gente, não deixam de lutar. Mesmo que vocês, o médico fala para vocês, não, isso não é impossível, não tem como. É possível, crê que é possível. Vocês podem reverter esse quadro quando vocês se atirarem, se entregarem para esse Pai tão maravilhoso. Então, é isso que eu quero você plantar uma semente para vocês. E eu gostaria que o Roger poderia me dar uma mão.